Essa notícia é uma notícia diretamente da Rádio Mundial Adventista. Um grupo de pessoas se reuniram pedindo, implorando para que um missionário explicasse para eles sobre Jesus Cristo, sobre a volta de Jesus, quem é a pessoa de Jesus. E esse evento aconteceu no país da Jordânia, um dos países que faz parte ali da janela 1040. Esse evento aconteceu e foi divulgado de maneira mundial através da Rádio Mundial Adventista. Essa história, meus queridos, a Jordânia é conhecida como um país que tem a polícia secreta mais perigosa, mais eficaz do mundo, uma das mais temidas. E lá na Jordânia, então, aquele missionário ele foi chamado por alguns que eram advogados, médicos, homens de negócios, para explicar para eles. Então, como eles não podem se reunir abertamente, né? Eles não podem, como nós, irmos para a igreja, etc. Eles foram para um quarto de hotel e o missionário não sabia, nem aquelas pessoas sabiam que existia ali o trabalho da polícia secreta para investigar tudo, né? Finalmente, meus queridos, ali foi usado aproximadamente 8 horas para a pregação do evangelho para aquelas pessoas, aqueles executivos, aqueles homens de negócios que estavam interessados em conhecer a Jesus. Foi um dia maravilhoso, 8 horas de estudos bíblicos e ao final então terminou a reunião, todos foram para casa. Chegando então em um outro momento, um outro local, a polícia então pegou aquele missionário e disse assim: com quem você estava reunido? E ele então disse: eu estava com algumas pessoas, alguns amigos. Ah, você é um missionário, você estava pregando o evangelho. E o missionário, de maneira muito corajosa, uma coragem que eu preciso ter, uma coragem que você precisa ter, ele falou assim: olha, eu estava explicando para as pessoas quem é Jesus Cristo. E foi isso que eu estava falando. Algumas pessoas me perguntavam e eu estava falando sobre isso. E então a polícia disse: olha, nós temos aqui fotos, nós vamos pegar agora essas fotos e nós vamos descobrir quem eram as pessoas que estavam com você naquele quarto de hotel. E meus queridos, que coisa tremenda, que milagre fantástico, uma coisa assim espetacular aconteceu. A polícia então começou a fazer a revisão das fotos e achou muitas fotos de várias situações diferentes. E ali naquelas fotos o missionário aparecia, mas o missionário aparecia sozinho. As pessoas que foram assistir, as pessoas que participaram da reunião, nenhuma foto capturou a presença daquelas pessoas, somente a presença daquele missionário. As fotos não existiam, aonde estava ali o público reunido, eles não conseguiram nenhuma prova de que o missionário estava ali pregando o evangelho e nenhuma prova de que aquelas pessoas que seriam presas, seriam incriminadas, se fossem descobertas, eles não conseguiram nenhuma prova, mesmo com a câmara de espionagem funcionando, não conseguiram captar essas pessoas que estavam assistindo aquele estudo bíblico. Meus queridos, eu tenho a explicação para lhe dar por que esse tipo de coisa está acontecendo. Nós sabemos de um outro caso, também na Jordânia, onde um missionário estava caminhando no meio da cidade e sentiu como que uma pistola nas suas costas, e a pessoa disse assim: olha, você não olhe nem para o lado, nem para o outro, não olhe para trás, continue caminhando e você só vai parar aonde eu mandar você parar. E aí eles foram, entraram numa rua, entraram em outra, entraram num beco, entraram em outro beco, e aquele missionário estava ali dizendo: Senhor, eu sei que agora está chegando o meu momento. Eu realmente sei que vão realmente pegar a minha vida e vão fazer com que a minha existência não aconteça mais, não continue mais, e agora eu entrego a minha vida em tuas mãos, Senhor, porque eu sei o que me aguarda. E ele estava ali caminhando com aquele rapaz, segurando aquela coisa ali nas costas dele,
e ele pulou de um prédio para o outro até que finalmente entraram numa sala, e quando abriu a sala estava cheia de pessoas. E ele pensou assim, algo como: vou ser espancado agora, vão acabar comigo e eu vou realmente descansar no Senhor. Foi o que ele pensou. Mas, meus amigos, sabe o que aconteceu? Aquele homem que guiou ele até aquele local disse para ele assim: essas são as pessoas que estão aqui todas reunidas porque nós queremos que alguém nos explique sobre Jesus Cristo. Algumas pessoas até têm sonhado com Jesus e nós queremos que você explique para nós quem é esse Jesus. Então ali aquele missionário que pensava que estava com a sua vida completamente acabada naquele momento, foi usado por Deus para pregar o Evangelho. Meus amados, por que essas coisas estão acontecendo? Vamos ler na palavra de Deus e a palavra nos dirá. Mateus 24:14 nos diz: esse Evangelho será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Enquanto muitos estão assistindo às malditas séries da Netflix, enquanto muitos estão perdendo seu tempo na internet, enquanto muitos estão correndo atrás das coisas desse mundo, enquanto muitos estão correndo atrás do materialismo, do consumismo, da satisfação em coisas e não na pessoa de Jesus Cristo, os negócios do rei estão avançando. A palavra está avançando, entrando nos países proibidos, entrando em todos os lugares. A igreja tem avançado, e quando o último país for alcançado, que eu não duvido que vai demorar, porque a tecnologia está permitindo isso, quando o último país for alcançado, Jesus então diz que virá o fim. Isso está muito perto. Há muitos anos atrás, eu enviei dinheiro para que balões contendo a palavra de Deus dentro fossem enviados de um país livre para um país proibido. Não posso falar aqui qual foi o país. E ali, com aquele dinheirinho que eu enviei, partes da Bíblia foram enviadas dentro de balões, e os balões atravessaram as fronteiras e chegaram até ali naquele país. Outros estão enviando garrafas no mar com pedaços da palavra de Deus. As pessoas que acham essa palavra, elas pegam nessa palavra, elas abraçam a palavra, elas choram olhando a palavra, elas beijam a palavra. Eles estão desesperados querendo devorar essa palavra. Enquanto que muitos de nós desprezamos, e esse livro muitas vezes está empoeirado em nossas prateleiras. Muito em breve, muito mais breve do que você imagina, será pregada a última pregação. Já falei isso e vou falar mais uma vez. A última lágrima será derramada. O último apelo pastoral a um povo obstinado no pecado. Então a porta da graça se fechará para sempre. Meu querido, enquanto você vive essa vida, existem heróis que estão por aí espalhando a mensagem. Prepara-te, Israel. Prepara-te para te encontrares com teu Deus, porque o Senhor vem mais um pouquinho de tempo, e aquele que vem virá e não tardará. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nos vemos em nosso próximo vídeo. Deus te abençoe muito. E até lá. Amém?